Até agora não existe uma resposta, uma solução. Não demorou muito tempo para que fosse feita alguma coisa aqui? Não, o que foi feito foi. Só que as chuvas que deram aqui, 2 enchentes que deram aqui, uma foi inundação, não foi enchente. Levou todo o serviço que foi feito. No período de chuva você não pode fazer um concreto para segurar, porque o concreto tem período de cura. Então criticar é fácil, agora fazer as coisas no período de chuva é difícil. Pois é, não deveria ter sido feito antes do período de chuva? Não foi feito antes do período de chuva porque não havia o problema. Mas a população quer saber daqui, né? O que vai ser resolvido? Nós estamos resolvendo, estamos trabalhando. Agora, o que acontece muito também é que a própria imprensa, ao invés de ajudar, ela não deixa a gente trabalhar. Eu estou desde ontem só no telefone e dando entrevista para a rádio falada e escrita. E isso aí atrapalha o serviço da gente. Gente, me desculpa, mas dizer que a imprensa atrapalha, a gente mostrou 2 casos aqui anunciados pelo SBT Brasília, casos graves que foram parar na imprensa nacional e que não foram resolvidos. O buraco onde caiu o caminhão, esse buraco da matéria aí, vocês viram, foi anunciado por nós. O buraco que o menino de 6 anos morreu também foi anunciado por nós. Não fizeram por culpa da imprensa? Como assim? Tá dando entrevista porque tem que ter alguém para dar entrevista. Órgão público tem que dar satisfação para a população. Não tem nada a ver de imprensa atrapalhar. Faz o seu serviço, a gente faz o nosso. Por que não fez na época da estiagem? Já ouviu falar em prevenção? Prevenção tem nada a ver com imprensa. Não tinha o problema antes, mas sabia que ele ia chegar. Sabe qual é o nosso problema? Não temos nenhuma medida preventiva. Temos apenas medidas emergenciais e paliativas. E nenhuma garantia de que isso vai dar resultados efetivos a todos os atingidos. Quer ver? Vamos lá, vamos falar da imprensa agora. O pacote de medidas anunciado pelos ministros fala em enviar um grupo de geólogos e hidrólogos para as cidades atingidas. Agora, é válido? É. Mas eles não tinham que estar a postos desde que milhares de brasileiros morreram soterrados no ano passado? Desculpa, mas são 2 milhões de brasileiros afetados pelas chuvas só nessa leva de agora. Esse número não podia ser menor com ações efetivas do governo desde a tragédia do ano passado? A ministra da Casa Civil diz que as prevenções não são tardias. Não? E por que tantas cidades debaixo d'água e tantas pessoas morreram agora? As ações não começaram há 5 meses, como disse? E por que afirmam agora que estão avaliando quais famílias devem ser removidas das casas? Essas famílias não deveriam ser retiradas antes das chuvas? Querem montar centros de operação e monitoramento agora nas cidades atingidas e, segundo a presidente Dilma, devem ficar lá até o fim de março, quando as águas acabam. É válido? É. Mas quer dizer que isso não é tardio? Desculpa, mas, de novo, são 2 milhões de brasileiros afetados. A presidente anunciou 440 milhões para reconstruir as áreas atingidas. Tem famílias do Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, que ainda estão sem casa. A parte que sobreviveu das famílias, porque muitos morreram. Essas construções só serão possíveis depois das chuvas. Serão feitas no mesmo lugar? E a infraestrutura, para que no ano que vem não se afundem novamente? Já tem projeto? Fundo de garantia, em alguns casos, até lá ficam onde? Em escolas? Quadras esportivas? Bolsa Família pode ser adiantado. Pode adiantar. Quem não tem Bolsa Família? E que eles consigam, quem tem, vencer a burocracia a tempo de adiantar os R$300. E que esses R$300 rendam nos acampamentos improvisados. Todo o governo reunido diante da imprensa que atrapalha e mostrando medidas emergenciais não significa atender a Dona Maria lá na ponta, não. Como vocês viram aí, a ajuda nas comunidades não é tão eficiente assim. Falta tudo para quem perdeu a casa nas chuvas, para quem perdeu familiares nas enxurradas, para quem está com as crianças alojadas de qualquer jeito, agradecendo a Deus por estarem vivos. Toda ajuda é bem-vinda, sim. Todas as medidas são necessárias, inclusive as emergenciais, mas não queiram nos convencer de que chegam a tempo. Não chegam a tempo para quem não tem mais casa, nem alguns familiares. Para quem não sabe quando vai voltar a dormir tranquilo e protegido das forças da natureza. E me desculpe, meu senhor, se a imprensa atrapalha. É a imprensa que está do lado quando o governo quer anunciar essas medidas. É a imprensa que avisa que o problema vai estourar se ninguém fizer nada. Esse é o trabalho da imprensa. E é por isso que eu continuo falando aqui todos os dias e não vou me calar por causa de uma situação como essa, não.